Olá, a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Eliseu Fausto e estou iniciando o terceiro dia de exposição no livro do profeta Ezequiel. Hoje estaremos meditando nos capítulos 8, 9 e 10. Antes, vamos orar ao Senhor Deus pedindo a sua bênção para mais esse dia? Então ore comigo. Senhor, louvamos, engrandecemos o teu santo e bendito nome, por mais esta oportunidade de estar aqui para meditarmos em tua palavra e aprendermos mais do Senhor através dela. Pai, continue nos abençoando, nos fortalecendo. Pedimos a tua bênção, Senhor, para esse momento. Pedimos que o Senhor venha nos esclarecer dia a dia a tua palavra, que possamos crescer de acordo com ela, Senhor, e glorificarmos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Deus, de aprendizado, em crescimento espiritual a partir de cada dia que meditamos em tua palavra. Nos capacita, Senhor, também a ganharmos pessoas para o teu reino, ganharmos vidas para o teu reino, Senhor. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está comigo neste momento, meditando em tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento, esclarecer, Senhor, as dúvidas e abençoar poderosamente o entendimento de cada um deles. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, certo da vitória, para a glória do teu nome. Amém. No capítulo 8, Deus mais uma vez se manifesta ao profeta em figura humana, porém com alguns detalhes sobrenaturais. Primeiro, esse ser era completamente envolto em fogo da cintura para baixo, e da cintura para cima era como um metal polido e brilhante. E esse ser estendeu na direção do profeta algo como se fosse uma mão, e levantou o profeta de onde estava, segurando pelos seus cabelos, e desta forma o conduziu até Jerusalém, nessa visão. Certamente, essa figura que se apresentou para o profeta representava duas coisas: o juízo de Deus através do fogo e a purificação que deveria vir depois do juízo, através do metal polido. A primeira parte da visão que o profeta recebeu estando em Jerusalém se refere a uma imagem idólatra que Deus mostra ao profeta, estando ele do lado norte da cidade. Esse lado pode indicar pelo menos duas coisas. A primeira, essa imagem poderia ser a imagem de Baal, que era chamado como o Senhor do Norte. Segunda, poderia representar que, assim como estavam adorando essa imagem posicionada ali rumo ao norte, a punição também viria do norte. Na continuidade da visão, em sua segunda parte, Deus ordena ao profeta que aumentasse um buraco que já estava no muro de acesso ao pátio, ao ponto de poder passar por ele. E quando o profeta tem a possibilidade de entrar, contemplou várias pinturas representando os vários tipos de deuses adorados por todos os povos ali de Canaã. A terceira parte da visão, o profeta é conduzido até o templo e no lado norte contempla mulheres chorando pelo deus Tamuz, que era uma divindade da Babilônia que, segundo a crença, morria em todo o inverno, juntamente com as plantas que não resistiam ao frio. E aí havia necessidade desse grande lamento pela morte do tal Deus. Prosseguindo para a última parte da visão neste capítulo, o profeta é conduzido por Deus para dentro do templo e lá contempla 25 homens de costas para o templo e virados em direção ao sol, o adorando. A atitude desses homens na visão, de estarem de costas para o templo, representava o quanto os líderes de Jerusalém estavam se rebelando voluntariamente contra o Senhor Deus e o seu santo lugar. Com a revelação de todos esses detalhes, ficou claro que havia todo tipo de perversidade em adoração idólatra a todos os falsos deuses conhecidos pelo povo. E o pior de tudo é que não partia do povo essa adoração, mas daqueles que deveriam cultivar e preservar a verdadeira adoração no templo. Eles não somente adoravam aos falsos deuses, mas também profanavam o santo lugar do Senhor, erguendo imagem dos falsos deuses dentro da casa de Deus. Havia entre o povo e seus sacerdotes um tipo de sincretismo religioso que estava tornando dia a dia a ira do Senhor mais e mais necessária. Não havia arrependimento e conversão diante das várias repreensões. Eles estavam obstinados e completamente entregues a todo e qualquer tipo de adoração idólatra. Eles estavam exigindo que a ira de Deus viesse sobre eles.
não poderiam escapar do que estava por vir. Muitas vezes sofremos algumas intempéries que não deveríamos sofrer. Muitas das aflições que passamos são frutos de nossa desobediência e insensibilidade ao ouvir ao Senhor. Que o Senhor Deus nos livre de sermos insensíveis a ouvir a sua voz, mas que sejamos inclinados a obedecê-la assim que ouvirmos. No capítulo 9, temos a continuidade da visão do profeta Ezequiel ainda na cidade de Jerusalém. Porém, agora o profeta ouve uma voz alta que convoca 6 executores para realizarem o juízo sobre a cidade. Em seguida, chamou também um homem vestido de linho, que estava incumbido de identificar no meio da cidade pessoas que não aceitavam os pecados e abominações que ali estavam sendo cometidos, e derramavam as suas lágrimas e clamavam por resposta divina. Esses seriam preservados da grande matança que aqueles outros 6 homens estariam realizando no meio da cidade. Observe que a glória de Deus que estava no meio da cidade se muda para a entrada da cidade antes que os executores realizassem todo o morticínio que estava programado. Certamente, a visão de um homem vestido de linho representa uma teofania manifestando o perdão concedido por Cristo. Observe que somente aqueles que observavam a realidade do pecado, mas não se contaminavam com ele, lamentando sua existência, foram poupados do massacre. Esses receberam de Deus o perdão, enquanto aqueles que, observando o pecado, se entregaram aos seus desejos pecaminosos, não escaparam do juízo divino. Então, aqui temos a figura do juízo de Deus sobre aqueles que cometem abominações e a preservação e livramento a todos que lamentam pela realidade do pecado. O profeta Ezequiel precisava compreender que Deus não tolera a existência do pecado coabitando junto com a sua glória. Por esse motivo, a glória de Deus se afastou do templo enquanto o pecado ali não fosse completamente extinto. Através deste capítulo, podemos compreender claramente que o Senhor Deus não tolera o pecado no meio de seu povo por muito tempo. Muitos, ainda nos dias atuais, agem como se pudessem fazer o que bem entendem na obra de Deus. Mas as coisas que fazem às escondidas do povo de Deus não estão ocultas diante dos olhos daquele que tudo vê. O seu juízo certamente chegará sem nenhum tipo de ressentimento contra aqueles que agem sem temor e respeito por sua santidade. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos respeitosos servos dele, prosseguindo com amor leal a todos os seus preciosos mandamentos. No capítulo 10, o homem com veste de linho recebe uma nova ordem e agora deveria ir até o local onde estava a glória de Deus, que era representada pelos 4 querubins, aqueles mesmos que se manifestaram para o profeta Ezequiel na visão do capítulo 1 e agora estava na entrada do templo, lembra? Então, e fosse até lá e retirasse de entre os querubins brasas de fogo e espalhasse essas brasas sobre a cidade de Jerusalém. Depois, o homem vestido de linho retirou fogo de entre os querubins e saiu. Somos informados nos demais versículos deste capítulo sobre a semelhança da visão da glória de Deus aqui no templo em Jerusalém com a mesma visão que o profeta teve da glória de Deus no rio Quebar. A única diferença que se apresenta aqui no texto é a mudança de um dos rostos dos querubins, onde lá no capítulo 1 tinha a aparência de boi, e aqui a aparência é conservada como a de um querubim apenas. Não sabemos o porquê da alteração, ainda que muitos especulam tentando entender a diferença, não consideram importante para a compreensão da profecia aqui no texto chegar ao entendimento desta alteração. O que precisamos compreender aqui são 2 coisas. A primeira é que Deus estava, a partir da visão do homem de linho, espalhando brasas sobre a cidade, derramando o seu juízo com o propósito de trazer purificação sobre o seu povo. E a segunda é que a glória de Deus não permanece onde o pecado é tolerado e aceito como certo. Sejamos vigilantes em nossa vida e em nossa comunidade cristã, para não sermos tolerantes com atitudes pecaminosas. Muitas vezes, somos limitados em agir contra o pecado dentro da igreja. Mas, mesmo não podendo ser uma mão forte contra o pecado, você e eu não podemos ser tolerantes a ele. Precisamos tomar atitudes de protesto contra todo e qualquer tipo de infiltração de atitudes idólatras em nossas igrejas e em nossas próprias vidas.
devemos zelar com todas as nossas forças pela santidade de Deus através de sua palavra. Protestar contra o pecado e lamentar a existência dele no meio da igreja é a atitude correta daqueles que estão firmemente olhando para o autor e consumador da fé. Seja você um desses. Até amanhã, querendo Deus.